Então pronto, então vamos lá. Podemos ir? Bom dia, companheiros e companheiras. Eu iria também cumprimentar aqui todos os que vão nos acompanhar pelas redes sociais, sobretudo no Facebook aí, e já sugerindo que as pessoas, especialmente os filiados e simpatizantes do PT, possam, das suas páginas respectivas, estarem compartilhando, né, esse nosso debate, esse nosso encontro de hoje aqui na Casa Vermelha. Já de antemão agradecendo o companheiro Guilherme Sampaio, né, que sempre tem sido muito solícito, camarada, de sempre disponibilizar seu espaço aqui, que é seu escritório político, para ser um verdadeiro centro de irradiação das discussões de todos os segmentos do Partido dos Trabalhadores, independentemente, né, de ter ou não aproximação política com o companheiro Guilherme Sampaio. Eu, particularmente, não é bem o caso, porque eu tenho muita aproximação com o companheiro Guilherme Sampaio e me sinto extremamente feliz em poder estar mais aqui, utilizando, em nome do Partido dos Trabalhadores, esse espaço da Casa Vermelha aqui na Avenida da Universidade. E já também justificando, o companheiro Guilherme pediu para fazê-lo, né, a sua ausência nesse nosso encontro. E já dizendo isso, falo também, certamente, em nome de vários outros companheiros, o Acrísio Sena, que é vereador de Fortaleza, que foi eleito deputado, e tantos outros companheiros que estão em Brasília, aliás, em São Paulo. Não me lembro agora se o encontro estadual ou o encontro nacional está sendo em São Paulo ou Brasília? Está em Brasília. O encontro nacional em Brasília, que desde sexta-feira, ontem, hoje e amanhã, e por isso muitos dos companheiros e companheiras aqui do Ceará não puderam estar presentes nesse nosso encontro, especialmente os companheiros do Diretório Municipal. Eu quero justificar essa ausência deles por conta disso. Mas, enfim, nós decidimos no Diretório Municipal, na Executiva Municipal, ainda vamos partilhar isso com o Diretório Municipal, que vamos implementar de modo bastante decidido as nossas reuniões, seja do Diretório Municipal, seja da Executiva Municipal, de 15 em 15 dias. E em todas as nossas reuniões, nós queremos trazer um debate, para além do debate interno, trazer, né, companheiros, seja do partido ou de fora do partido, para nos ajudar a refletir sobre o momento político que nós estamos vivendo e a construção do futuro, tanto no aspecto municipal, estadual, quanto federal. E nesse sentido é que nós decidimos, pelo 1º de dezembro, iniciando com um debate sobre os novos desafios da esquerda, os novos desafios do PT e da esquerda no Ceará e no Brasil. Para isso, nós fomos buscar os préstimos e a colaboração da nossa querida amiga, companheira, professora Sandra Helena, que é formada em Filosofia e em Letras, é professora de Filosofia, de Sociologia, de Filosofia do Direito, na Universidade de Fortaleza, não é filiada ao Partido dos Trabalhadores, e eu me permito dizer ainda, porque espero que ela, o mais rapidamente possível, decida por fazer isso. Ela tem sido uma grande pensadora, ao longo dos últimos anos, tem contribuído de maneira sistemática e muito militante, né, para que a gente possa compreender o que está acontecendo na sociedade brasileira e no mundo. Uma pessoa que tem um cabedal de conhecimento extraordinário e que vai nos ajudar aqui hoje nesse nosso primeiro debate para dar o pontapé inicial desse novo momento do PT Fortaleza. Na verdade, a gente queria ter feito isso desde junho, quando assumi a presidência do PT, mas por conta do processo eleitoral nós decidimos aguardar passar essa refrega eleitoral e iniciarmos esse nosso novo momento. Então, para compor aqui a nossa mesa, cumprimentando a todos os companheiros que estão aqui presencialmente, eu queria chamar primeiro a professora Sandra Helena, nossa querida professora Sandra Helena, e daqui a pouco eu queria até agradecer e me desculpar com ela, porque eu sou meio desorganizado em negócio de agenda. Por outro lado aqui, Sandrinha, que fica melhor para a câmera me captar. Lado esquerdo, isso. Você está mais à esquerda do que eu. Por isso eu quero aprender muito com você, para que eu possa ocupar um pouco ficar mais próximo de você.
Sim, porque nós temos daqui a pouco outro evento. Aliás, a professora Sandra também faz parte da mesma entidade que eu também faço parte, do Instituto Latino-Americano de Estudo de Direito, Democracia e Política. E nós estamos hoje um congresso desse nosso agrupamento. Já começou, mas nós vamos perder a parte da manhã, porque eu queria até partilhar, e a Sandrinha também, queria compartilhar com os companheiros e companheiras do PT, que nós vamos ter essa sistemática. Quer chova, quer faça sol, quer tenha coro, quer não tenha coro, nós vamos fazer essas reuniões de 15 em 15 dias para abrir o Partido dos Trabalhadores para as discussões, para as reflexões e dizendo inclusive isso. Não apenas falando de nós para nós, mas trazendo a nossa militância, trazendo pessoas do campo progressista, que mesmo não sendo do PT, tem muito a contribuir nessa trajetória tão fundamental e tão necessária, principalmente para enfrentarmos esses tempos tão sombrios e tão difíceis que estão por vir. Imagine que hoje eu estava conversando com um companheiro, um intelectual também, que deverá brevemente estar aqui conosco, ele dizendo: Delgado, a coisa está tão assombrosa, está tão dramática, que esses generais que estão indo para o governo ainda são a coisa mais racional que existe. É mais racional que existe do ponto de vista do que está nos esperando aí. Mas então, para não me alongar aqui, que eu já estou me alongando, chamar para compor também a mesa a companheira Vilani de Oliveira, que é uma companheira sindicalista lá do Sindicato dos Servidores Públicos de Maracanaú, que foi candidata a deputada estadual aqui deste ano. E para terminar aqui, ficar uma mesa bem feminina, não é? Eu quero chamar a doutora Tereza Raquel Menezes de Souza, que é uma advogada recentemente filiada ao Partido dos Trabalhadores. Já digo para ela que essa reunião hoje, Tereza, já pode ser considerada como a sua primeira reunião, porque depois de filiar tem que participar de algum evento do partido, para consolidar a sua filiação. Poderia, Tereza, só para você colocar a cadeira aqui do outro lado, para facilitar aqui as imagens para a doutora Sandra. Então é isso. Eu queria ver com a Sandra qual é o tempo que ela julga conveniente. Nós estamos aqui para isso, fazer esse debate, para refletir sobre esse momento que estamos vivendo, para esses desafios que estão postos à nossa frente, tá bom? E depois ela faz a exposição, depois a gente abre aqui para todos que estamos aqui, não apenas para a mesa, para todos que estamos aqui para fazer algumas reflexões, algumas indagações, o que seja, para a nossa companheira Sandra Helena. Então, passo a palavra para a Sandra Helena para que ela possa iniciar a sua fala. Bom dia. Eu vou tentar me falar em 20 minutos, 20, 25 minutos, tentar. E aí, porque é bom, eu acho que eu melhoro no debate, inclusive, e pode ser que vocês se sintam provocados por algumas questões que eu vou colocar. Primeiramente, Lula livre. Lula livre. É uma honra, né? Está a primeira vez que eu acho que é a primeira vez mesmo, não acho, que eu sou convidada por uma estrutura partidária e ser pelo PT é muito bom, eu fico muito feliz, né? Eu sou considerada petista por todo mundo aí, às vezes petista, algumas vezes pissolista. Eu acho que os petistas me acham pissolista às vezes, e essa é a tarefa mesmo do professor da filosofia, porque faz críticas, né? E críticas de dentro. Agora, eu quero começar dentro de uma baliza. Tenho lido muito sobre o que tem acontecido e os analistas se dividem muito. E eu me perfilo, tomo um lado, tenho um partido da análise intelectual. Eu fico entre aqueles que têm dito o seguinte: nenhuma análise sobre as eleições que não parta do fato de que o resultado das eleições se deve à prisão de Lula, a meu ver, não merece muita seriedade. Qualquer análise que faça um estudo dos acontecimentos e vá falar da desconexão com base, vá falar do declínio do partido, da esquerda que ficou alheia, sem levar em conta que se Lula estivesse concorrendo,
as chances de ele levar, inclusive, no primeiro turno, mas certamente no segundo turno, e isso, portanto, iria impedir boa parte do que tem sido dito hoje. Então, me parece que a prisão de Lula, o impedimento de Lula, também serviu não apenas para a eleição como ela se deu, mas também para embotar algumas análises, né, que têm sido feitas aí. O outro aspecto que também não pode deixar de ser visto na análise que a gente faz das eleições é a disparada das mensagens por WhatsApp. Isso também não é algo que possa deixar de ser levado em conta. Então, eu tenho, por um lado, a prisão do candidato preferido do eleitorado e, por outro lado, no segundo turno, a disparada em milhares, em milhões de mensagens no WhatsApp. Então, vamos partir daí. Bom, fui chamada como professora e tudo, é bem curto, eu vou ler um texto para vocês e depois eu digo quando escrevi e tal, mas eu acho que vocês vão perceber. Porque depois que esses acontecimentos vieram, e eu fui dar uma lida em alguns artigos que eu escrevi há um tempo atrás, eu me assustei quando eu li esse artigo. Em conferência proferida na Sociedade Kant, em 1932, onde tentava estabelecer a tarefa de uma psicologia crítica, Horkheimer, aquele cara da escola de Frankfurt, né, bem conhecido, chamava a atenção para o problema contido na doutrina da natureza egoística do homem, que de resto deu e continua dando suporte à concepção liberal do mundo, segundo a qual os indivíduos perseguidores e maximizadores de interesses próprios são as instâncias primeiras últimas do processo histórico. Segundo ele, essa abstração psicológica, o egoísmo econômico que determinou as economias nacionais liberais, também ela, como tudo que envolve o humano, é historicamente condicionada e, portanto, mutável. Assim, ao lado do instinto físico de conservação, do impulso sexual imediato, ligados ao prazer e satisfações materiais, há também a necessidade de acionar as forças agressivas, bem como de reconhecer e afirmar a própria pessoa, de abrigar-se numa coletividade, entre outros, e isso está presente na psique do homem, o que já levou Freud à distinção entre os impulsos inadiáveis e os plásticos, passíveis de satisfação através da fantasia. Para Horkheimer, justamente, as relações entre os dois tipos de impulsos deveria constituir a tarefa da psicologia, uma vez que a não satisfação das necessidades físicas imediatas, apesar da sua urgência maior, pode ser substituída parcial e temporariamente pelo prazer em outros campos, e por isso os circenses de todos os tipos, em muitas situações históricas, preencheram amplamente o lugar do pânis. Horkheimer, como é sabido, estava encafifado. Porque, mesmo dispondo de potencialidades para ultrapassarem relações econômicas desastrosas, os homens as mantêm. Resposta: a atuação de camadas sociais numericamente mais significativas não é determinada pelo conhecimento, mas por uma espécie de força motriz falseadora da consciência. E aí não bastam explicações de manipulações ideológicas, mas antes a disposição em prescrutar os fatores psíquicos mais profundos por meio dos quais a economia determina o homem. Um ano depois dessa conferência do Horkheimer, Hitler chegou ao poder na Alemanha. E o resto já se sabe. E o que isso tem a ver conosco? Muito. De que reclama Fernando Henrique Cardoso? Da fúria do povo, do denuncismo, da busca encarniçada de culpados, da avidez de escândalos espetaculosos, para usar as palavras de um Paulo Lustosa perplexo, em curiosa sintonia de mal-estar.
Essa perplexidade só pode fazer rir, sobretudo depois do acesso de insólita sinceridade. Essas coisas acontecem, diz Gianotti, o amigo intelectual do presidente, quanto às regras do jogo político. O ambiente neo-udenista já foi muito favorável à era tucana e disso o FHC nunca reclamou. Usufruiu de suas benesses, que não foram poucas. O esvaziamento do debate e a descrença nas instituições políticas em favor de um eticismo ideológico que toma a corrupção como a causa de todos os males, esquecendo-se de situá-la como a contraface necessária de uma sociedade que se reproduz por meio da concorrência de mercados anônimos e da burocracia estatal sem rosto. Isso tudo está em curso no país desde antes da ditadura militar e agora cobra seu preço. As grandes camadas da população que ou se agarraram às quimeras pequeno-burguesas para suportar o descompasso entre o prometido e o cumprido pelo modelo econômico, ou foram alimentadas com circos de todos os tipos para anestesiar suas necessidades materiais mais básicas, agora querem sangue. Nada mais previsível. A esquerda e o PT, coitados, que ultimamente têm se deixado seduzir pela cantilena moralista, há tempos que são reféns de tal armadilha. Agora é a vez do presidente e sua camarilha. Qual o problema? A inteligência tucana nada fez para qualificar o debate público. Agora posa de virgem ofendida. A imprensa nada mais faz que servir ao poder, de acordo com as conveniências de sua liberdade de expressão, como sempre. Ela oferece a satisfação fantasiosa de um impulso agressivo de justiça vingativa. Está tudo dentro dos conformes. Também não espanta a mágoa calculada e veladamente ameaçadora de FHC. Talvez a fúria moralista tenha fugido ao controle e ameace pela primeira vez deixar as galinhas de lado e pegar as raposas. Quimeras? Sei lá. Estou adorando esse espetáculo e achando pouco. Eu escrevi esse artigo em 29 de maio de 2001. O PT não tinha chegado ainda ao poder. E quando eu fui reler algumas coisas que eu tinha visto, eu tomei um susto. Porque eu digo, naquele momento eu estava adorando o espetáculo e achando pouco. O título do artigo, inclusive, Eu Acho É Pouco. E hoje eu não estou adorando o espetáculo. E não estou achando pouco. Justamente porque aí o pessoal fala tanto em autocrítica do PT e tal. Antes do PT subir ao poder, a gente já conseguia perceber, ou pelo menos alguns de nós, que abraçar o neo-udenismo, né, de forma tão intensa como foi abraçado, inclusive nos jingles, né, o que de decente restou, assumir a bandeira da corrupção como sendo nuclear e despolitizar a própria pauta da fome, né, que foi tornada pauta política, porque tem outra matéria aí sobre o fato do FHC dizer que 40 milhões de pessoas ficariam restritas ao sopão dos pobres, logo depois que Lula se elege. E eu fazendo uma aposta enorme no governo Lula, porque o título do artigo é A Fome dos Outros, né? Porque se tratava agora de uma aposta na civilização, de uma aposta na democracia, de uma aposta na justiça social, de tratar aquelas pessoas que estavam sendo tratadas pelo governo tucano como, digamos assim, pessoas que ficariam restritas ao sopão dos pobres, comunidades solidárias e quetais, e que agora não, elas poderiam ser de fato colocadas pela primeira vez como brasileiros, dignos minimamente. E essa aposta, pelo menos, a gente viu que se cumpriu.
Mas esse desapego, né, tão bem denunciado aí pelo sociólogo Gessé Souza, alguns de vocês já devem ter lido, né, a trilogia dele, agora saiu o último, A Classe Média no Espelho, tão bem denunciado por ele, mostrando que isso está dentro da academia, dentro do pensamento acadêmico, da intelectualidade que ele chama de tola, né, a tolice. O Partido dos Trabalhadores assumiu como discurso público e não foi capaz de desmontar, né, a grande fake news, que foi só as disparadas no WhatsApp no segundo turno da eleição, é a que vem sendo feita sempre, de que é o partido mais corrupto e não consegue, não sei por que cargas d'água, pôr a público, tornar conhecido do ponto de vista da opinião pública comum, média, que foi o partido que mais combateu institucionalmente a corrupção. Eu costumo sempre dizer, sem o PT não haveria Lava Jato. Tá? O PT pariu seu próprio corvo. Tá? Se não fosse o PT, realmente o tipo. Essa aí mereceu. Todo mundo batesse palma. Tá certo, ok. Obrigada. Sem o PT não haveria todos os instrumentos que hoje estão sendo louvados como instrumentos de combate à corrupção. Eu sei que há uma enorme discussão no campo da esquerda, os mais críticos, ferrenhos, que chamam isso de o petismo jurídico, né? E que colocam as responsabilidades pelo martírio do PT nesse petismo jurídico. Eu não vou entrar exatamente nessa discussão aqui, mas a opinião pública, gente, essa discussão sobre o petismo jurídico, essa questão mais interna, eu estou falando da opinião pública. A pessoa, o homem médio, o homem comum, ele não consegue vislumbrar isso. Isso, para mim, é uma falha, né, tremenda do partido. Não ter conseguido se desvencilhar, né, desse estigma. E isso tem a ver, para mim, com as questões internas. Eu não sou das tendências, entender isso. Isso não começou em 2016 ou em 2015. Isso é anterior até 2013, que é um outro enclave importante para a gente entender onde nós estamos, mas começou com a AP 470, né? Até hoje, quando eu falo publicamente sobre isso, eu digo AP 470, né? E a maioria das pessoas, mesmo como da esquerda, se refere já diretamente como o mensalão. Ou seja, a pauta semântica, semiótica, é incorporada de um modo acrítico, da mesma forma que nós estamos vendo companheiros da esquerda absolutamente incautos no uso das redes sociais. Na minha bolha agora, eu não vejo praticamente a imagem ou vídeos do presidente Lula. Eu só vejo os vídeos do fascista que foi eleito pelo Brasil, mostrando que olha que fez, olha o que disse, olha isso, olha aquilo. Eu digo, as pessoas não entenderam que do mesmo jeito que a gente incorporou a palavra mensalão, né, ao invés de se referir à ação penal 470, qual é a ação penal 470? Né? Aquela ação penal que começou todo o processo do ativismo judicial, do protagonismo judicial, da qual o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente atual, portanto, eu não estou dizendo nada que ele não tenha dito, que o judiciário assumiu um protagonismo e agora deve recuar para o seu papel. Ele faz essa confissão pública e ninguém faz nada. Né? Bom, isso é só quantos minutos eu já fui? Eu disse, só para situar um pouco a minha posição. Assim. Eu gostaria muito de estar falando muito feliz, dizendo assim, poxa, por um lado eu sou nordestina, eu digo isso, os meus amigos do Sul, eu digo, olha, eu sou nordestina, né? Aqui a gente
fez uma oposição, a gente não pode ser, como é que se diz, considerado cúmplice dessa terrível decisão, com todos esses problemas, né, que eu disse no início, prisão do Lula e as fake news do WhatsApp, que tiveram um peso decisivo, né? Porque eu sou nordestina e aqui nós vencemos. Por exemplo, no Ceará, somos 7-3, né? Em cada 10 cearenses, 7 votaram Haddad. Né? Então, assim, a gente se sente mais à vontade para olhar para as pessoas e expor a nossa tristeza, a nossa melancolia, porque somos 7-3. Embora no nosso ambiente, nosso pequeno ambiente de classe média, a proporção é um pouco mais diferente. A gente encontra muita gente que votou, que fez essa opção, né? Terrível. Mas nós temos um governo do PT. Eu gostaria muito de dizer isso assim com ênfase, né? E não sinto isso. Tá? Não sinto. Acho que, como nordestinos, que estamos sendo governados por força política de oposição, nós fizemos essa opção, nós pedimos aos nossos representantes para nos defender. Nós temos que exigir, e no caso cearense mais particularmente, que esses governadores formem uma contenção democrática aos avanços do arroxo ultra neoliberal, quer dizer, o fascismo vem acompanhado disso, né? Ou o arroxo ultra neoliberal, o ajuste vem acompanhado do fascismo, porque no nosso caso foi necessário isso. Não foi necessário na Argentina, mas no nosso caso foi necessário isso, companheiros. A gente tem que entender isso. Foi necessário um golpe para que esse ajuste neoliberal passasse. Né? Por exemplo, no caso dos nossos irmãos argentinos, não. A Argentina elegeu o Macri. O mesmo ajuste que está no Brasil em curso está na Argentina de Macri. No nosso caso aqui, a gente pode dizer, como alguns analistas estão dizendo, europeus estão dizendo, o Brasil fez o pior, porque o Brasil elegeu o mais caricato dos populistas reacionários do mundo, que torna até o Mr. Trump um lorde. Né? Mas eu sempre digo, quem está falando assim está considerando e tomando as eleições de 2018 no Brasil como eleições normais. E, de fato, ao participar das eleições, isso é uma crítica que alguns têm feito, nós legitimamos a eleição. Mas eu creio que o problema não está apenas em participar das eleições, nós legitimamos a eleição. Está justamente na clivagem do que é hoje a democracia liberal. Quantos de nós acreditamos na democracia liberal e estamos dispostos a exigir das forças que nos governam, que nós elegemos agora, e dos partidos e dos movimentos sociais, a defesa da democracia liberal. É o que está em jogo agora, minimamente. Não se trata nem apenas dos ideais do socialismo, que isso está longe de nós, bastante longe agora. Tá? Se trata da defesa da democracia liberal, porque o ataque, o experimentum, né, que o Brasil vai viver dentro do populismo reacionário global, com as indicações que nós temos tido desde o final das eleições, as indicações de ministério, de chancelaria, é um ataque anti-iluminista. Né? Não é um ataque antipetista. A Janaína Pascoal, no seu Twitter, dizia há um tempo atrás, e todo mundo, antes de se eleger com a quantidade absurda de votos que teve, ela dizia, e era trollada seguidamente. Aliás, o algoritmo dela deve ter subido enormemente, porque muita gente da esquerda resolveu segui-la no Twitter e compartilhá-la no Facebook. Trollando. Acreditando que, portanto, era a própria pessoa trolladora que estava sendo elevada. Não, foi o contrário. É um absurdo erro de avaliação. Né? Mas ela tem um tweet perfeito. Vocês pensam que nós queremos
O antipetismo, tolinhos, queremos muito mais. Ele é curto, ele é grosso. Não se trata do antipetismo tão somente, ou do anti-esquerdismo tão somente. Se trata de uma luta cultural, de uma hegemonia cultural que é a anti-revolução francesa. Vocês poderão dizer, eu quero até, estou gostando de estar aqui, de estar registrado isso, depois que eu descobri esse meu artigo de 2001, eu quero que isso fique registrado mesmo. Não é uma disputa partidária mínima de daqui a 2020, 2022, já tem gente falando, não, o governo vai se esboroar, vai se desfazer, vai isso, vai aquilo, 2022 é colorido, gente, é outra coisa. É uma coisa bem mais decisiva, é uma disputa de hegemonia cultural. Não por acaso eles falam em marxismo cultural, né, que para vencer o marxismo cultural, não por acaso eles têm um alvo definido de ataque que somos nós de repente passamos da condição de trabalhadores, professores, né? Eu estou falando professores e professoras, para sermos demonizados pelo mainstream, né? Escola sem partido, denuncismo, nas universidades, nas escolas municipais. Desculpem, gente, é minha mãe. Não, a ligação do sábado. Eu esqueci de falar. Então, o preparo para essa disputa, ele se dá numa exigência de muito estudo. É preciso voltar a ler os clássicos, fazer frente ao ataque. Então, nós não iremos compreender o que se passa sem voltar às leituras, para compreender o ponto de enclave, o recrudescimento, a clivagem que estamos passando agora. Isso para mim, é do ponto de vista geoglobal. Temos notícias auspiciosas, de algum modo, né? As eleições dos Estados Unidos, agora, 2 anos depois de Trump, a democracia americana tem demonstrado uma capacidade de conter, né? O Trump quer fazer um muro no México, mas a democracia americana, com todos os seus defeitos, atenção, ela tem demonstrado uma capacidade de contenção. E um avanço da esquerda que se diz socialista dentro dos Estados Unidos. Olha só. Quer dizer, a esquerda socialista, o socialismo democrático avançando dentro dos Estados Unidos. E com 2 anos retomando a Câmara, e retomando a Câmara não apenas com os democratas brancos, homens brancos, mas retomando a Câmara com mulheres muçulmanas, indígenas, negras, mulheres do povo americano, garçonete, professora. Não sei se vocês estão acompanhando isso. 2 anos. Seria a nossa tarefa agora para 2020. Retomar as câmaras municipais, ocupá-las. Porque isso não foi feito, né, gente? De 2016 para 2018. Né? Nós mantemos uma oposição significativa. Desculpem, eu vou ter que... se for muito importante, sei lá, 3 vezes. Bom, enquanto o telefone a gente interrompe aqui para aproveitar e dizer, para dizer que tem aí nas nossas redes, né, tem muito compartilhamento e as pessoas estão participando. Infelizmente, quem tiver eventualmente fazendo alguma indagação, pedir algum dos companheiros aí para anotar, né, e que que nós possamos, né, na medida do possível, fazer um feedback aí com quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Vejo aqui que chegou o nosso amigo Márcio Rodrigues, que é jornalista. Queria até pedir a ele para saber se as pessoas que estavam vindo hoje para oficializar, né, a filiação ao Partido dos Trabalhadores, se vieram. Ok, vejo que sim. E aqui já temos aqui
à nossa mesa a doutora Raquel, que é uma advogada que se filiou também recentemente, e que já está aqui também nesse primeiro momento de consolidação, uma reunião que consolida, né, essa filiação. Enquanto a professora Sandra estava falando, e foi muito interessante, queria até aproveitar que esse artigo que ela leu, a Sandra ela vinha há alguns anos escrevendo periodicamente no jornal O Povo, né? Como vocês viram, esse artigo dela aqui, que é dramaticamente atual, né? Parecia assim parecia não, foi um prenúncio do que estava sendo plantado, de fato aconteceu, um artigo de 2001, né? E que coloca bem nitidamente quais são as raízes, as origens, né, do que estamos vivendo hoje. Esse artigo está no livro Invasões Cotidianas, Textos Reunidos. Eu depois vou até ver com ela onde é que está esse livro, que a gente pudesse, quem se interessar em aprofundar mais, ler um pouco aqui esses artigos que ela publicou ao longo de vários anos no Jornal O Povo. Mas enquanto ela mencionava, por exemplo, a questão das fake news, que na verdade não foram apenas no primeiro turno, no segundo turno, ela já vem até de antes. Aliás, toda a estruturação da formação, né, ou da consolidação, da propagação, não apenas do nome do nazifascista que se elegeu, mas de todo esse conjunto, né, que busca essa chamada hegemonia cultural que falou aqui a companheira Sandra. Aliás, a propósito disso, eu me lembro do nosso companheiro, líder da nossa corrente, que eu digo, daqui eu faço parte, dentro do PT, da articulação de esquerda, o companheiro Walter Pomar, que ele escreve muito sobre isso, inclusive fazendo essa crítica que a Sandra fez aqui, em relação a como nós não fomos capazes, né, de perceber que a disputa ela é cultural, né? E por isso é que nós acabamos, de um certo modo, sendo pegos de surpresa em relação a isso. Mas em relação à questão das fake news, lembrar, por exemplo, hoje eu estava vendo a matéria, que aquele deputado do Paraná, Francisquini, que é um fundamentalista, não fundamentalista religioso, é um fundamentalista da visão militarista, inclusive no campo da segurança pública, que é deputado federal, que é um dos principais aliados do nazifascismo, que infelizmente ganhou essa eleição agora no nosso país. Ele está sendo processado do ponto de vista inclusive da possibilidade de perda do mandato e de inelegibilidade, que a gente sabe que na prática não vai acontecer por conta de toda essa situação também, que foi também desenhada na frase famosa do Romero Jucá: tudo isso que está acontecendo é um acordão, aí sublinhou, com o Supremo e tudo. São essa gente que diz. E aí o Francisquini, ele publicou no dia da eleição, no primeiro turno, no dia da eleição, uma fake news que teve 6 milhões de visualizações. Ele foi eleito deputado federal no Paraná, me parece que o mais votado do Paraná. 6 milhões de visualizações, e o vídeo era de uma desmoralização completa ao próprio sistema de justiça, porque era um vídeo em que ele denunciava que naquele momento estava acontecendo uma fraude gigantesca com as urnas eleitorais para prejudicar a eleição aí deles. Uma coisa absolutamente falsa, né? E dizendo que naquele momento estava se dirigindo o Ministério Público, juiz e tal, e constatando, verdade. Então fez 6 milhões de visualização. Isso evidentemente teve um impacto extremamente relevante, né, dentro do processo eleitoral. Eu fiz essa pausa aqui, Sandrinha, para você atender a sua ligação. Espero que tenha sido nada de muito preocupante. Mas enfim, e depois aproveito para dizer para vocês que após aqui a fala da Sandra, em algum momento aqui da nossa reunião, nós vamos ler, né, a carta do companheiro Lula, dirigida ontem à direção nacional, à reunião do Diretório Nacional que está acontecendo em Brasília, que já relatei no início da minha fala.
Passo, portanto, devolvo a palavra à nossa querida Sandra Helena. Bom, desculpem, mas mãe é mãe, né? Vou tomar, só pegar um pouquinho da carona que você estava falando no final. Não tem a menor dúvida, e isso acho que uma das coisas que a esquerda e o PT não podem deixar de colocar no discurso público, que na eventual vitória do Haddad, a eleição não teria sido reconhecida. Esse vídeo e outros vídeos, olha só como é que a coisa está funcionando. Já eram a preparação para poder pedir a impugnação da eleição. Eles lançam, o jogo é muito pesado. Tá? Então, não tem a menor dúvida. E houve em muitos de nós, militantes, que agora estão barata voa, ou caindo na melancolia, os que são mais pobres, ou fazendo seus pacotes de viagem turística do fim do ano, os remediados, para poder sair. Houve, sinceramente, a esperança de que a vitória de Haddad representaria a retomada da democracia. Eu sempre disse, não, a vitória de Haddad é só para a gente não eleger o fascismo. Mas não vai governar, gente. Não vai ter possibilidades. É só para não eleger o fascismo e não ficar como nós estamos agora. Poxa, a gente elegeu o fascismo, porque é punk eleger. E nada dessa história também dizer, a palavra fascismo não pode ser utilizada porque ela vai ser banalizada. Não, é fascismo. É isso mesmo. É fascismo mesmo. E tem que insistir nisso e qualificar o discurso. Porque fazer a checklist do fascismo, quer dizer, o cara faz toda a checklist e ainda acrescenta algo mais. Né? Quer dizer, a vitória do Haddad era simplesmente dizer, não, nós resistimos a isso, nós sofremos um outro golpe. Mais um. Porque não iria ser aceito alguém que tenha a ilusão de que a vitória do Haddad, nós estaríamos hoje esperando a posse do Haddad em dezembro. Alguém consegue imaginar isso? Certamente. Gente, eu sinto muito, mas eu acho que o partido vai ser cassado. Ontem houve um episódio e a esquerda não acorda. Ontem as esquerdas, muita gente festejando a prisão de um governador em exercício. O Pezão. Meu Deus! Eu digo, meu Deus, os caras jogam um balão de ensaio e dizem, vai dar certo. Vamos prender um governador em exercício? Vamos ver como é que a galera reage. Aí a esquerda, tá festejando, tá. Pronto, ótimo, massa. Ótimo, pronto. Quando eu falo da defesa do Estado de Direito, primeiro, né? Não precisa nem ser o democrático, mas pelo menos o Estado de Direito, e que me parece que a esquerda não consegue enxergar isso. Eu estou falando das militâncias, direções, eu nem coloco mais essa exigência, são das militâncias. Rua, 2015. Nas nossas marchas de 2015, o povo que estivesse passando, ele não consegue discernir. Porque a nossa fala do carro é contra a corrupção. Ainda em 2015. 2015 para cá, contra a corrupção. Quer dizer, o partido nas cordas, atacado como o partido mais corrupto, e na marcha dizendo que ele é anticorrupção. Quer dizer, você imagina uma pessoa comum, uma pessoa que não está nas leads, se ela consegue discernir alguma coisa? Ela não consegue discernir nada. Ela vai para o antissistema que aparecer para ela de modo mais claro. Quem era o antissistema com o qual ela se identificava de modo mais claro, mas que já tinha mostrado capacidade de ação? Lula. Na ausência de Lula, quem é o antissistema que ela diz? Vai explodir tudo que está aí? Tudo que está aí. O próprio. Então, as pessoas dizem, como é que a pessoa pode votar em Lula e votar? Não. Atenção, você está pensando que todo mundo que vota em Lula, vota no PT, vota como você vota. Vota por conta dos motivos que você vota, a compreensão e a clarividência que você tem do que está em jogo. Não é assim. Tá? E a desconexão, a famosa, que eu acuso aqui a Era Tucana, porque a Era Tucana é a alta inteligência. O FHC era o príncipe dos sociólogos do Brasil.
né? Um idiota especializado, que eu digo. Escrevi também um artigo chamado Idiota Bem Informado, porque foi dele, no governo dele, como se diz, a medida de tirar filosofia e sociologia das escolas, dizendo que elas seriam trabalhadas transversalmente. Portanto, o experimento neoliberal à la Collor, que ficou envernizado na era Tucano, depois perdeu seu verniz total, porque ele sai pela porta dos fundos e nunca mais volta, salvo para a imprensa paulista, e ele consegue ter algum tipo de ressonância, mas não consegue ter nenhuma capilaridade social, nenhuma mesmo. O experimento neoliberal já tinha sido posto em curso e o ciclo petista, né, o ciclo, na verdade, lulodilmista, eu acho que tem um ponto aqui, um ponto cego, que se chama Dilma Rousseff nesse processo, que precisa ser enfrentado com mais clareza para o futuro do partido, se o partido quer continuar, né, com um partido importante e de referência. O recalque à presidenta Dilma Rousseff e o modo como ela foi tratada e como ela foi abandonada no processo de impeachment. Muitas lideranças do PT simplesmente fizeram ouvidos moucos para o que estava acontecendo, talvez torcendo que a queda dela trouxesse de volta, né, não é ilusão, trouxesse de volta Lula e que tais, isso para mim, assim como o silêncio diante da P470 e da prisão de José Disseu, Genuíno, e isso tudo cobrou um preço alto, altíssimo, um PT envergonhado, né? Um PT que foi se envergonhando da sua caminhada, da sua militância, e que quando tenta recompor, tenta retomar, tem um hiato que separa a história do partido, a sua fundação, o seu caminho, da juventude, da nova juventude, do povo pobre, das periferias, que lá em São Paulo elege Dória, por exemplo, no primeiro turno, tirando Haddad, né? Bom, a situação não como se diz, boa, mas ela também é muito desafiadora. Parecia que a história tinha acabado, né? Pronto, agora a gente vai ajustando as coisas, o capitalismozinho ali, liberalzinho, vamos fazendo os ajustes, então, de repente implode tudo e nós estamos diante de um futuro completamente indeterminado, completamente aberto. Eu vou citar aqui o José Dirceu, quando ele esteve em Fortaleza, e ele disse, eu concordo com ele plenamente, eu já tinha dito isso antes, o PT, ele não disse isso que eu vou dizer, a frase que ele disse foi: faltou o povo. Daria um título ótimo de artigo. Pronto, faltou o povo. O PT não esteve à altura do desafio que foi jogado no colo dele desde 2015. Resistiu bravamente, né? Com a figura de proa do Lula. Tem a história do lulismo, do petismo, e o PT tem que pensar agora, para frente, no pós-Lula. Mas o pós-Lula não é abandono de Lula. Gente, nós estamos há um mês já das eleições, não é isso? Né? Está terminando o mês. Que silêncio é esse? Por que é que não está todo mundo em todos os lugares usando o botão Lula livre? Por que é que não está todo mundo usando capa, usando rede, todo dia, de manhã? Uma ou outra pessoa fazem isso. Montando pequenos comitês, organizando a viagem por conta para o fim do ano, para as vigílias de fim do ano. Tem gente ainda esperançoso de que Lula saia agora, que é a segunda turma. Tem gente que vai até o fim com a ilusão, né, gente? Mas tem gente esperando isso. Depois da prisão do Pezão ontem, eu digo, não, o negócio vai ferrar. Vai mesmo, né? Vai fechar. Vai fechar para o PT. O sem partido de 2013, e aí a ponte entre 2013, com todos os problemas de 2013, conosco é o sem partido.
O sem partido de 2013 era sem PT. Tirar o PT. Se todo mundo quer tirar o PT, a minha vontade é de entrar no PT, lógico. Né? É assim, se todo mundo quer tirar o PT, é porque o PT tem uma representação, uma força que, a meu ver, como diz José Disseu, faltou povo, não está sabendo lidar com sua própria força. E no caso cearense, já que é o que fazer, no caso cearense, aquilo que nos diz mais respeito, gente, pelo amor de Deus, todo mundo aqui sabe o que está acontecendo nas nossas periferias. O silêncio, o dar as costas para o problema da violência da juventude, que atinge a juventude nas periferias. Nós falamos do ISIS lá no Oriente Médio, nós estamos vivendo isso aqui. Nós temos pessoas refugiadas, sendo tiradas de suas próprias casas. E ao mesmo tempo, tanto é que a força de oposição aqui, qual é a força de oposição aqui? Qual é a bandeira da força de oposição aqui? Segurança. Segurança. Aí a gente tem a esquerda, os movimentos ligados sobretudo ao PSOL, trabalhando com isso, certo? Trabalhando fortemente, incansavelmente, mas os pequenos grupos com isso. E um governador e um prefeito, o governador do Partido dos Trabalhadores, é mesmo? Tá? Atuando com a segurança da mesma forma que o Rio de Janeiro atua. Quando houve a intervenção militar no Rio de Janeiro, federal, houve um mandato de busca e apreensão coletiva. Isso causou uma discussão, uma celeuma. Gente, isso já foi feito aqui várias vezes, pelo governo Cid e pelo governo Camilo. Então, acredito que uma clivagem tem que ser feita, porque aí, gente, a desconexão com as pessoas é total. Quando você fala de qualquer coisa do PT, pessoal, se você fala Lula, aí você ainda liga a pessoa, você ainda pluga a pessoa. Mas o que as pessoas estão vivendo, vocês sabem que o que as pessoas estão vivendo é para elas votarem em qualquer monstro que vier prometer a elas, que vai tirar ela daquela situação. Tem uma coisa importante para nós percebermos aqui. Esses evangélicos que hoje a gente tanto tripudia e debocha, eles votaram em Lula. As forças que estão aí sustentaram o governo Lula e Dilma. Ninguém esquece da Dilma de braço dado com a Edir Macedo na inauguração do Templo de Salomão. O próprio chanceler malucão, que foi agora indicado, estava junto. Alguma coisa está aí no meio que a gente precisa compreender, mas, sobretudo, a gente entende o processo das forças, mas esse povo que está acossado na periferia, sofrendo do jeito que está, com a violência, ele não tem condição de fazer essas elaborações que a gente está fazendo, não. Tem uma relação e outra coisa, viu? Aí é tarefa. O governador do Ceará, os governadores do Nordeste, têm que controlar as hidras, as suas polícias, que não obedecem a comando, que tocam o terror com as classes populares. E que são todas linha de força do bolsonarismo. Que a gente já pode falar nisso. Como a gente fala, já pode falar nisso, que é uma força mesmo. Eu concordo com o Disseu. Não é uma coisa passageira, é uma coisa para durar e tem base. Isso tem que ser dito claramente, tem que enfrentar isso. Não é uma coisa assim, não, tem base. Essa base precisa ser retomada, precisa ser conquistada. Porque as pessoas não se tornaram malévolas, fascistas, de uma hora para outra, não. Elas estão dentro do pragmatismo da existência delas, da vida delas. Por isso eu digo, tudo isso que eu estou dizendo, eu coloquei lá no início, só se deu porque Lula não concorreu. Não foi à toa que ele foi preso justamente para isso, porque os caras teriam que engolir isso. Depois de todo esse processo, portanto, o povo não é bobo. Entendem? Ele não é bobo. Ele faz uma opção, ele faz uma aposta. Né?
arriscada, difícil, se engana. A questão é se ele terá condições de reavaliar essa aposta que ele fez. E que me parece que não terá. Acho que é melhor a gente pensar no pior, o pior fechamento, inclusive na cassação e prisão de lideranças, viu? Aquela prisão ontem do Pezão, baseado, e com esse ministro da Justiça, um dos maiores criminosos da história da República Brasileira, que simplesmente pôs abaixo a ideia dos consensos mínimos do Estado de Direito, foram abaixo, tanto é que agora o presidente da STF disse que está na hora da gente dar um recuo e voltar. A gente agiu demais, foi demais e tal. A campanha não foi capaz de fazer isso, de politizar, de assumir a noção do golpe, não quis, foi uma opção da campanha, né? A campanha ainda acreditou no namoro com esses setores da banca, com esses setores da elite dominante, ainda apostou no velho aliancismo que foi tão bem sucedido. Acabou. Esse ciclo acabou. São novas estratégias que devem ser. E outra coisa, o Vitor Marques, que é parceiro de trabalho, é muito internacionalista. E ele diz o que era o Partido Trabalhista Britânico. Uma coisa na qual o PT em via se transformou. Uma força de ajuste, um namoro com os liberais. E o que aconteceu agora com o Partido Trabalhista? Ele foi reocupado pela juventude britânica e é o socialismo democrático que dá agora a cara do Partido Trabalhista Britânico. Tem muita gente querendo entrar na vida partidária, viu? Eu conheço da juventude. E eles ficam tateando, vão para lá, vão para cá. O PT pode sim ser essa força. Pode ser sim reocupado, ocupado por novas forças. Para poder fazer frente ao que vem por aí, assumir as tarefas da esquerda de modo mais intenso e mais claro. O aliancismo que está aí, ele está fadado a ser tragado, a ser levado. E os movimentos das lideranças vão dando um sinal para a base que está desorganizada. No nosso caso cearense, PT municipal, nós temos um governador que se diz PT. Reforma da Previdência nossa passou, né? Como é que eu vou ficar reclamando da reforma da Previdência lá, se ela passa aqui antes? Qual o modelo? Então vamos enfrentar as contradições, tá? Quer dizer, tem que enfrentar as contradições e não colocá-las para debaixo do tapete. Porque a única forma da esquerda se fortalecer, se capilarizar novamente, é o enfrentamento e deixar o projeto claro. O projeto é esse aqui mesmo. E agora não adianta pensar só eleitoralmente, né, gente? Não adianta. Os quadros que estão se elegendo estão mostrando isso claramente. Tem que ter uma dose de populismo, sim. Né? O populismo orientado ao futuro. É necessário ter, sim, uma dose de populismo. Ocupar, ter os youtubers do partido. Quais são os youtubers do partido? Não, ninguém vai fazer isso. Não faça, meu filho. Vai ser tragado. Vai ser tragado. Quem é o nosso mais votado para a Assembleia Municipal, para a Assembleia Estadual? Aqui. Né? Pronto. Mas é isso. É isso. É preciso ocupar também esses espaços. É preciso seduzir. É preciso fazer as pessoas enrubescerem, o coração das pessoas acelerar. Não de ódio. Né? De tesão, de desejo por um futuro comum, por um futuro melhor. O pessoal está sabendo capturar os instintos mais baixos que todos temos, os sentimentos mais nefastos que todos temos. E há uma dificuldade nossa, e eu acho que ela vai ter que ser superada rapidamente, de chegar a essas pessoas e mostrar para elas que tem um caminho, tem um futuro, que ele já foi trilhado. Tá? Bom, desculpem, depois do telefone eu fiquei meio... mas espero que possa ter colaborado e a gente possa debater. Muito obrigado, Sandra. Eu queria dizer da imensa alegria da gente estar nesse momento hoje aqui com a Sandra. Aliás, ela falou nesse tanto o nome do companheiro Vitor Marques, que é um parceiro dela nessas elaborações, nessas discussões. O Vitor
é nosso companheiro petista, filho do Hilário Marques. E quando a gente estava querendo dar esse início, esse pontapé, Sandra, o nome do Vitor foi também lembrado. Mas eu dizia, eu acho que principalmente, não só o pontapé, mas principalmente o pontapé, a gente tem que trazer também um olhar, que é um olhar progressista, um olhar de esquerda, mas que não está limitado, não que o Vitor esteja, que ele também não está, ele é capaz de fazer essa discussão despregada da filiação dele ao PT, mas simbolicamente a nossa ideia era essa mesmo, de trazer alguém que inclusive pela liberdade acadêmica, e não só acadêmica, mas pela liberdade pessoal de ser bem duro, de dizer o que tem que ser dito, a ideia era essa mesmo, da gente trazer essa reflexão, sabe? Sair do nosso velho circuito do nós para nós, embora, independentemente de filiação, a gente a tenha como uma grande referência nossa do campo da esquerda do Ceará, do Brasil e do mundo. Né? Nossa parceira, aliás, a gente está com articulação aqui, né, na França, com um casal que a gente tem relações, é um casal chileno que foi exilado no Chile, na época da ditadura do Pinochet, e eles têm lá na França, em Lyon, na França, uma grande mobilização antiga, que é a revista Espaços Latinos, né, que trabalha essa questão da literatura, da cultura de modo geral, festivais de cinemas, é muito respeitada essa Espaços Latinos, e a gente está numa articulação para a Sandra aqui, juntamente comigo, sermos os interlocutores disso, inclusive no primeiro turno da eleição, né, na realização do primeiro turno, logo em seguida ao primeiro turno, eles tinham pedido um artigo, eu elaborei aí, passei para a Sandra, para que na verdade ela pudesse dar até, quem sabe ela própria fazer, mas acabou saindo como artigo meu mesmo, né, um artigo sobre uma avaliação que a gente fez, já foi publicado nessa revista da França, Espaços Latinos, e brevemente a professora Sandra deverá estar se integrando nessa discussão. Mas enfim, vamos passar aqui para as inscrições, tá? Só um minutinho. Então, vamos só a questão de ordem levantada pelo companheiro Vital, aí depois aí é o tempo que eu já vou escrevendo as pessoas, tá? Vou fazer o seguinte, nós vamos começar com uma da plenária e uma intercalar aqui com a mesa, né? Então, já tem o primeiro inscrito, para além da questão de ordem, o primeiro inscrito está o Vital, mas ele vai falar agora na questão de ordem que ele está querendo colocar. Diga aí, Vital. A questão de ordem é bem simples. Não precisa... Eu acho que já houve a contribuição da nossa convidada para um panorama geral que está sendo transmitido pela internet. Eu quero sugerir que a transmissão se encerre neste momento. Por quê? Porque nós vamos falar de uma série de questões aqui, por exemplo, que se você está disponível ao mundo aqui, dentro inclusive do próprio contexto que ela falou aqui, eu acho que não é interessante. Por exemplo, Claro, que são questões internas. Né? Exatamente, entendeu? Acho que já houve um panorama geral, um incentivo para o pessoal poder ver a importância e vir participar presencialmente na próxima vez, né? Mas por hora a transmissão é esse o encaminhamento. Perfeito. Então eu queria até me acostar a essa questão do Hilário, um pequeno inversão. Como nós temos aqui, como eu disse, já está aqui a Tereza e o Márcio, eu queria que o Márcio pudesse, junto com as pessoas, vocês vieram todos, eram 5, para que a gente pudesse fazer esse ato, inclusive público também, né, da recepção a esses novos filiados, dizer que nós temos recebido, o PT, Sandra, dentro desse contexto todo, como você coloca, né, tem sido procurado intensamente. Eu acho que, inclusive, dentro dessa perspectiva que você colocou, dentro dessa visão que você colocar, as pessoas estão vendo de um processo absurdo de manipulação, de mentira, de perseguição, de tentativa, até de cassação mesmo do PT. E aí lembra aquela velha frase, ou aquele ensinamento chinês, né, que a palavra crise tem que estar associada à palavra oportunidade. De fato, a gente está vivenciando isso. O PT está muito vivo e cada vez mais a gente sente a juventude se reaproximando, os trabalhadores. Aí, Exatamente, não adianta. só um minutinho, companheiro. Não vou dar, não. Porque não vou dar. Vou dizer porque não vou dar. Porque aqui é pública, a reunião é pública ou não? É pública. Então,
Ó, então, companheiros, vamos... Daniel, grave. Por favor, Rafael. Então vamos fazer o seguinte, eu queria ver Márcio, quem é Márcio? Quais as pessoas que estão, os nomes, que a gente puder só citar os nomes aqui. Leonardo, só por favor, eu estou voltando ao PT, né, por sua causa, pela professora Sandra Helena. Obrigado. Eu aqui quero fazer uma segura clamando para que ela se unia ao PT, nós precisamos dela no PT. Sem dúvida. Vem, Sandra! Vem, Sandra! Eu tenho repassado muito isso, inclusive nos programas que ela participa, eu estou lá, né, paquerando com ela para que ela volte. Sem dúvida. Também estou há muito tempo. Eu estou sem... o sol aqui não está me permitindo ver exatamente o que é o companheiro. O companheiro vai salvar. Meu parceiro aí na Facebook, ele disse mesmo que quando viu que a Sandra veio, ele se entusiasmou mais ainda para estar hoje aqui, Edson. Esperar me encontrar aqui os vereadores, os parlamentares, as pessoas que efetivamente perderam na direção do PT. Com certeza. Mas nós tivemos também a dificuldade, Edson, porque eu até expliquei no início, acho que você não havia chegado ainda, que é porque hoje está havendo também o Encontro Nacional, lá em Brasília, e muitos dos nossos parlamentares estão no Encontro Nacional. Mas, claro, sem dúvida nenhuma, a gente tem que cobrar, né, a presença da nossa companheirada, e o Diretório Municipal vai fazer isso daqui para frente mesmo, inclusive em relação às obrigações estatutárias de estarem comparecendo às reuniões convocadas. Então vamos lá, eu queria só rapidamente, Márcio, quem é? Por favor, companheiro lá que está se filiando. Eu vou me filiar hoje, eu queria só que a primeira catástrofe também digital, que a partir de agora, mesmo que eu me filiar hoje, que a partir de agora se cancele a aplicação Perfeito. do vídeo. Ok, companheiros. Então vamos fazer o seguinte, agora vamos continuar a nossa reunião internamente, ok? Então, registrando a presença dos novos filiados, a companheira Tereza Raquel Menezes de Souza, minha colega advogada, né? Minha colega advogada que eu conheci hoje, né? O Márcio já é filiado, né, Márcio? Então, o Márcio está se filiando hoje. Márcio, por favor, só apresente os nomes das outras pessoas. Só um minutinho, né? Não, já está resolvido. Mas resiste. É isso. Claro, está no ar aqui, nós estamos no ar. Márcio, por favor, faça o registro, Márcio. Bom dia a todos e a todas. Fale mais longe do microfone. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Márcio Rodrigues. Eu não sou aqui do Ceará, eu sou do Paraná. E eu estou me... Respeita aqui, companheiro. Eu queria assim reforçar basicamente aquilo que a Sandra colocou. É um momento muito importante de a gente se unir numa cruzada contra o fascismo, porque infelizmente o nosso país cometeu um grande equívoco, né, na eleição de 2018, quando a gente deixou alguma coisa acontecer, mesmo nós que temos um pouco de consciência, um pouco de visão de mundo, que acreditamos que a coletividade está acima dos interesses pessoais e que o nosso umbigo não é o centro do mundo, né? E que a gente precisa entender que somos um país desigual. E apesar de tudo isso que está mais do que na cara, por causa de estudos locais, né, municipais, estaduais, regionais, que demonstram, né, tudo isso, a gente ainda assim não teve a capacidade de se articular e de demonstrar para o conjunto da sociedade brasileira o quão nefasto o resultado, né, dessa eleição. Por isso, hoje, me sinto na obrigação de me filiar a uma agremiação política
na qual, fatalmente, infelizmente, eu vou concordar com aquilo que a Sandra coloca, nós seremos caçados. E eu quero estar ao lado dessas pessoas que vão ser caçadas, porque eu não faço parte dessa elite tosca, né, que comanda os 3 poderes da nação, infelizmente, hoje. Né? Por isso eu estou aqui me filiando para me posicionar politicamente. E esse posicionamento político vai no encontro de a gente tentar desfazer o erro que foi cometido em 2018. Agora, não basta eu me filiar. Eu preciso cobrar da direção do partido e agir dentro do partido, articulando movimento para ir de encontro a quem realmente está na base da pirâmide social. Porque nós abandonamos, eu já estou falando como filiado, Deodato. Nós abandonamos a base. Nós abandonamos a base da pirâmide social do Brasil. A partir do momento que a gente inclui economicamente, mas não inclui socialmente, não inclui na discussão daquilo que são os rumos da nação e deixa por conta de quem está ocupando esses postos do poder e não amplia a democracia, né? A democracia ela tem que ser participativa, a democracia tem que ser outra coisa. Então, eu, Márcio Rodrigues, estou me filiando ao PT justamente para tentar fazer esse movimento de dentro do partido, mas tenho consciência de que a gente ocupa o PT. Ocupa o PT para quê? Ocupa o PT para a gente poder reagir a tudo aquilo que está colocado. Isso é direito, né? A tudo aquilo que está colocado a partir das eleições de 2016, que não foi em 2018 que começou, não. Foi em 2016, a eleição de 2016 foi bastante característica. Eu diria até que em 2014 a gente já enfrentou alguma coisa. Não sei se mais alguém que está se filiando quer se manifestar, Deodato? Por favor, Vanessa, primeiro essa parte dos filiados novos, tá? Ele pediu a palavra. Aí depois, mas você está escrito aqui. Mas você está escrito aqui, viu? Vamos já começar. Ele pediu para não gravar. Sim. Ok. Então encerra aí. Encerra. Lula livre. Beleza, até a próxima.